Fala, torcida do Mengão, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para as últimas notícias e informações do Malvadão. Pessoal, o Mengão que tá a todo vapor no mercado da bola. Pessoal, vamos aqui com o Globo Esporte de hoje, 6/1, trazendo todas as notícias e informações do Flamengo. Torcedor flamenguista já sabe, né? Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença, pessoal, pra gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o Malvadão. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo, bora para as últimas notícias e informações do Flamengo. Oi, gente, muito boa tarde, Globo Esporte na área. E deixa eu me apresentar, eu sou a Kelly Costa, tô por aqui essa semana, nas férias do Escobar, comandando o pagode, como ele diz, né? Vamos embora, minha gente. E hoje, ó, vocês já sabem, a gente começa a atualizar você sobre todas as notícias do futebol. O Campeonato Carioca é aqui na Globo. Domingo já tem Flamengo e Portuguesa ao vivo, às 6 da tarde. Então bora comigo lá pro Ninho do Urubu, saber as últimas do Flamengo. O Juliano Lima tá por dentro. Boa tarde, meu amigo. Bem-vindo ao GE. Tudo bem, Kelly? Um abraço para você, para todo mundo que acompanha o Globo Esporte. O Flamengo estreia contra a Portuguesa no próximo domingo no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, no Campeonato Carioca. O Flamengo vai entrar em campo com o time sub-20. A equipe será comandada pelo técnico Bruno Pivetti. Oportunidade para esses jogadores mostrarem serviço, pensando na temporada de 26, mostrar serviço para o técnico Felipe Luiz, aí pensando nessa temporada, né? Aliás, essa equipe sub-20 foi a base titular do Flamengo na última rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado, contra o Mirassol, no empate em 3-3 fora de casa, porque o elenco principal viajou para o Catar para a disputa da Copa Intercontinental. O time sub-20 deve representar o Flamengo nos 3 primeiros compromissos do Campeonato Carioca. O elenco principal se reapresenta na próxima segunda-feira, dia 12, segue treinando e só deve estrear no dia 21, no primeiro clássico do ano contra o Vasco. Até o momento na temporada, Kelly, o Flamengo acertou a contratação do zagueiro Vitinho, ex-internacional, mas está de olho no mercado, viu? Pois é, vamos falar um pouquinho de atacante então, porque o Cruzeiro disse que não quer negociar o Caio Jorge, é ou não é? É isso, Kelly. O Flamengo tinha interesse no Caio Jorge, fez uma proposta de 32 milhões de euros, cerca de 207 milhões de reais, envolvendo o Everton Cebolinha, mas o Cruzeiro recusou a proposta. O Flamengo estudou aumentar a oferta, passar dos 30 milhões de euros, sem envolver nenhum jogador na negociação, mas o Cruzeiro deixou claro que só aceitaria 50 milhões de euros para cima. 50 milhões de euros, cerca de 324 milhões de reais. O Flamengo disse que não vai pagar essa quantia e o assunto foi encerrado. Caio Jorge era o plano A do Flamengo para a posição ali, para disputar uma vaga no ataque. O Flamengo está de olho no mercado. Marcos Leonardo pode pintar como alternativa, mas tem muita coisa pesando. Primeiro, o salário alto dele, que ele recebe no Al Hilal da Arábia Saudita. Segundo, que ele tem contrato até junho de 2029 e é titular do time. Vai ser complicada a negociação, mas o Flamengo está de olho. O Flamengo quer um goleiro, um meio-campo e também um atacante. Eu volto com você, Kelly. Um abraço. Abraço, Juliano, e já de olho aí no zagueiro Vitão do Internacional. Muito bem, bora continuar falando aí de possíveis transferências. Agora, com a central do mercado, o Fluminense está de olho no camisa 10 do Botafogo. Boa tarde, Matheus Ribeiro, bem-vindo. Tá de olho mesmo, viu, Kelly? Um abraço pra você, pra quem tá ligado com a gente no Globo Esporte. Olha, Fluminense e Botafogo chegaram a um acordo pela transferência do meia Savarino. Ele estava na Venezuela, né? Chega hoje ao Brasil e, dando ok ali pra negociação, vai se transferir ao Fluminense, que em contraponto vai ceder o volante Wallace Davi, de 18 anos, formado na base do clube, mais uma quantia em dinheiro também. Por falar em Botafogo, inclusive, o clube também segue negociando com o goleiro Andrio, do Gil Vicente de Portugal. É uma negociação ali, um pré-contrato, né, que será válido a partir de julho desse ano, numa duração ali de 3 anos. Ele que inclusive passou pela base do clube também, saiu em 2021 por falta de espaço e agora pode retornar ao Botafogo. E pra gente finalizar, o atacante Djalma também foi apresentado ao Botafogo, ele que chegou ao clube pelo valor de...
Um ano de prosperidade para você e para todo mundo que nos acompanha. Agora, Vini, vou te falar que esse mercado da bola começou em 2026, agitado com um garoto de 13 anos, viu? Eu tô falando do Cauã Basile, jogador da base do Santos, que teria um acordo com o Atlético Paranaense, né? Tanto ele como a família do Cauã Basile chegaram a visitar o CT do Caju, que seria, né, o CT do Atlético Paranaense, ficaram encantados com a estrutura. O Cauã, né, a família dele, rompeu com a NR Sports, que seria a empresa do Neymar pai, que era quem geria a carreira do Cauã, para fechar também com um banco que seria próximo do Petralha, né, o presidente do Atlético Paranaense. A situação estava muito perto de ser concretizada, muitos torcedores santistas, inclusive, estavam reclamando nas redes sociais com a família do Cauã, mas na segunda-feira, tanto a família como o presidente Marcelo Teixeira se reuniram e a situação foi revertida. O Cauã vai seguir em Santos, vai seguir até 2028, como ele tem o contrato ainda com o clube. Agora, quem que é esse garoto e por que ele desperta tanto interesse, né, Vini? O Cauã é o principal jogador da base do clube há alguns anos. Ele chegou a Santos em 2022, com 9 anos de idade, se destacou muito no futsal do clube e passou a fazer também a transição para o campo, né? É um meia ali muito habilidoso, canhotinho, assim, bom de bola, né? E tem a imagem constantemente associada à do Neymar. Tanto que no jogo de número 250 do Neymar pelo Santos, no último ano, contra o Vasco, é o Cauã quem entrega a placa de homenagem ao Neymar. Então, é um garoto que, assim, internamente tem muita moral e o clube faz questão de demonstrar isso o tempo todo, de realmente dar ali uma atenção especial a ele e quase agora perde o Cauã nesse início de ano. Eu pude apurar algum tempo atrás também que o Cauã chegou a fazer visita ao Ninho do Urubu, né, ao CT do Flamengo, no ano passado. Não teve nenhuma formalização de proposta, mas agora também teve essa questão do Atlético Paranaense. Então, é um garoto que mesmo aos 13 anos já desperta muita atenção, mas o fato é que agora vai seguir na Vila Belmiro. Agora, falando também em menino da Vila, né, ou pelo menos ex-menino da Vila, acho que é legal a gente falar também do Marcos Leonardo, atacante que passou pelo Santos, né? Foi revelado pela base do clube, depois foi ao Benfica, hoje joga no Al Hilal e agora é o principal alvo do Flamengo nesse mercado de transferências, né? O clube que recebeu recentemente a recusa do Cruzeiro com relação ao Caio Jorge, agora já definiu que o Marcos Leonardo é o principal alvo e estaria disposto ali a oferecer valores próximos àquele que ofereceu ao Caio Jorge, que seriam basicamente ali algo em torno dos 24 milhões de euros, mais 8 milhões de euros que seria, no caso, o valor do Everton Cebolinha, né? Então a gente está falando de uma negociação que gira em torno dos 200 milhões de reais. A questão é que o Al Hilal pagou pelo Marcos Leonardo, em 2024, uma quantia próxima dos 250 milhões. Então é uma negociação que vai se desenvolver ao longo dos próximos dias, não teve formalização, né, de proposta nenhuma, mas fato é que há esse interesse do Flamengo no atacante, que é o destaque do Al Hilal na temporada, Vini. Então a gente segue de olho, qualquer novidade eu volto e te chamo por aqui, fechou? Grande Valeu. Abraço. Matheus Ribeiro, obrigado pelas palavras, pela parceria de sempre, meu velho. Rapaz, o que virou futebol, hein? Menino de 13 anos, gerando essa negociação toda do Santos, Atlético Paranaense, interesse do Flamengo. E é pra lá que a gente vai falar do Mengão. Vamos até o Ninho do Urubu. Juliano Lima tá posicionado para atualizar, claro, falar um pouco de mercado da bola, quem chega, quem sai, mas especialmente sobre esse começo de temporada de um time que até ontem estava fazendo festa e agora já tem que virar a chavinha. E serão muitos jogos nesses próximos 30, 40 dias. Não, meu velho? Boa tarde, prazerzaço estar contigo aqui no Taon. Fala, Vini, tudo bem? Um prazer falar contigo também, aqui do Ninho do Urubu, para falar um pouquinho de Flamengo. Pois é, a maratona do Flamengo aí, pensando em Campeonato Carioca, em Supercopa, em Campeonato Brasileiro, pensando pelos detalhes do Campeonato Carioca. O time estreia contra a Portuguesa no próximo domingo no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. E para esse jogo, o Flamengo vai a campo com o time sub-20, mais uma vez. A equipe será comandada pelo técnico do sub-20, Bruno Pivetti, que treina o time desde o dia 18 de dezembro, né? Vale lembrar que esse jogo contra a Portuguesa é um jogo antecipado da 5ª rodada do Campeonato Carioca, porque o Flamengo tem pela frente a decisão da Supercopa. Então, é importante deixar claro isso, que é um jogo antecipado da 5ª rodada contra a Portuguesa no próximo domingo. E vale lembrar também que esse time sub-20, Vini, é o time que a base dele foi titular do Flamengo na última rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Mirassol, você lembra? 3-3, fora de casa.
O Flamengo empatou porque o elenco principal estava viajando, foi para o Catar para a disputa da Copa Intercontinental. O time sub-20 deve representar o Flamengo nos 3 primeiros compromissos no Campeonato Carioca. Por quê? Porque o elenco principal se reapresenta na próxima segunda-feira, dia 12, segue treinando e só deve estrear no Campeonato Carioca contra o Vasco no primeiro clássico do ano, no dia 21. Então o Flamengo vai ter essa preparação aí, pensando na estreia do Campeonato Carioca. Até o momento, o Flamengo tem na temporada, ele acertou a contratação do zagueiro Vitão, ex-internacional, mas está de olho no mercado. A gente viu agora aí na central do mercado a situação do Caio Jorge, que não acabou não acontecendo, do Marcos Leonardo também está no radar, mas o Flamengo busca, até o momento, depois da contratação de um zagueiro, busca um goleiro, um meia, que pode ali disputar a vaga com a Arrascaeta, e um atacante que possa disputar a vaga também com o Pedro. Caio Jorge era esse cara, mas não aconteceu. Marcos Leonardo está no alvo, mas como a gente viu na central do mercado, situação complicada, o salário é muito alto, tem também a questão que ele é titular do time, isso pode pesar na negociação, mas o Flamengo está de olho no mercado e busca pelo menos 3 contratações nesse início de temporada. Vini, eu volto com você, um abraço. Valeu, Juliano. Um abraço pra você, ótimo ano. Rapaz, mais 3 contratações é o que o Flamengo tenta. Já tem um timaço, o elenco com muitas opções e o Felipe Luiz atento ao mercado. A gente vai agora pra falar da dupla lá da minha terrinha, lá de Minas Gerais. E a gente começa falando do Cruzeiro, porque... Fala, torcida do Mengão, sejam todos bem-vindos. Bora para as últimas notícias e informações do Malvadão, Mengão que tá todo vapor no mercado da bola. Vamos aqui com o Vene Casagrande atualizando todas as notícias e informações do Flamengo. Torcedor flamenguista já sabe, né? Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam, pessoal, de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o Malvadão. Agora, sem mais enrolação, bora para as últimas notícias e informações do Flamengo. E claro, deixando os créditos ao canal do Vene Casagrande na plataforma do YouTube. Vamos lá. Antes, goleiro Andreu, que pertence ao Gil Vicente. Felipe Luiz e José Boto foram a um jogo aí do Gil Vicente contra o Sport. E teve gente dizendo que eles foram ver o goleiro Andreu. Gente, na boa. Assim, com todo respeito a quem informou isso, mas se José Boto e Felipe Luiz precisarem ir a um jogo para acompanhar um goleiro, aí, pô, demite todo mundo que está lá no departamento de scout, assim, não serve para nada. E eles não foram ver goleiro. Eles são... Gente, isso não é exagero. Esses caras são viciados em jogo, viciados. Os caras gostam de acompanhar. Ontem o Felipe Luiz foi a um outro jogo aí de segunda divisão de campeonato português. E aí mencionaram que o Felipe Luiz foi ver um outro goleiro. Gente, eles não foram ver nenhum jogador, nenhum goleiro. Eles gostam de assistir. E outra coisa, eles têm relação com esses clubes. Sobretudo o José Boto, que é português. Ele foi a um jogo do Benfica, por exemplo, e ninguém noticiou, porque ninguém viu. Mas uma pessoa do Flamengo me falou, ele foi lá. Então quer dizer que ele foi ver alguém? Não, claro que não, gente. Eles não foram ver ninguém, eles têm relação com esses clubes. Eles estão aproveitando esse tempo que eles estão na Europa para estreitar os laços com esses clubes. Relacionamento é tudo. Então eles não foram ver ninguém. Inclusive o André, o goleiro, que teoricamente estava na mira do Flamengo, está assinando um pré-contrato com o Botafogo. E vai ter gente dizendo, o Botafogo deu chapéu no Flamengo. Não, o Flamengo nunca teve interesse nesse goleiro. E não iria fazer o menor sentido. Bom goleiro, mas não joga nada com os pés. Então não se encaixa no estilo de jogo de Felipe Luiz, tá bom? Sobre o palco do jogo do Flamengo, nesse domingo contra a Portuguesa, marcado para 18 horas. Estreia do Flamengo no Campeonato Carioca. A gente trouxe informação aí que vai ser em Volta Redonda, estádio Raulino de Oliveira. O Flamengo estava pensando em levar para 3 lugares, 3 possibilidades. Moça Bonita, estádio Luso Brasileiro, na ilha, que inclusive é a casa da Portuguesa, né? E a outra opção, Raulino de Oliveira. O Flamengo foi lá em Moça Bonita fazer uma vistoria junto com a galera do BEP. Vestiário em obra, não ia ficar pronto a tempo para domingo. Luso Brasileiro também está em obra. Na visão do Flamengo também não iria ficar pronto a tempo para domingo. E aí restou o Raulino de Oliveira, que passou na vistoria normalmente, até porque é um estádio que tem até mais capacidade do que esses outros estádios que eu mencionei. Inclusive Volta Redonda utilizou
na última temporada para jogar a Série B. Então o jogo vai ser lá no Raulino de Oliveira, não tem como ser no Maracanã, porque o Maracanã também está passando por uma reformulação no gramado, enfim, está melhorando o gramado, ficando pronto para a temporada. Então, alô, galera de Volta Redonda, você que quer assistir ao Flamengo, vai passar aí na sua cidade. Você que está com saudade de ver o Mengão, quer viajar para ver o Mengão, Raulino de Oliveira será o palco, dia 11. Repito, o jogo está marcado para as 6 horas. Não sei se vai mudar, mas inicialmente marcado para as 6 horas. Vamos falar de Caio Jorge, Flamengo, Cruzeiro. É o seguinte, galera. O pessoal lá de Minas está noticiando o seguinte: fim da novela. Cruzeiro encerra conversas com o Flamengo por Caio Jorge e pensa em acionar o rubro-negro na FIFA por assédio. A diretoria da Raposa se reuniu com o atacante na tarde de hoje e selou sua permanência para 2026. Fontes afirmam que o Fla estava tentando contato direto com o jogador, mesmo após as recusas do Cruzeiro. O clube mineiro não teria gostado das investidas do próprio técnico Felipe Luiz. O Cruzeiro avisou que não vai vender Caio Jorge por menos de 50 milhões de euros, quantia que o Flamengo não está disposto a chegar. Olha, não sei se o Cruzeiro vai acionar a FIFA, não sei. Informação, sim. O Flamengo estava em contato com o jogador, sim. O Flamengo fez uma proposta para o jogador, sim, de 4 anos de contrato, um aumento salarial e também luvas. E esse aumento salarial seria, galera, mais do que o dobro do que ele recebe atualmente no Cruzeiro. Não vou falar em números, vocês sabem que, cara, para eu falar salário de jogador aqui é em última instância, ou se alguma fonte pedir ou até mesmo liberar, mas eu não gosto de falar sobre isso. O que eu posso falar para vocês, e eu garanto, seria mais do que o dobro do que ele recebe atualmente no Cruzeiro. Seria uma proposta muito boa para o jogador. Agora, o jogador, precisa ser dito também, em nenhum momento forçou a saída, em nenhum momento pediu para sair. O jogador recebeu a proposta e colocou os representantes, chegaram e falaram: beleza, se Flamengo e Cruzeiro se ajeitarem aí, a gente conversa e tal, mas a proposta foi feita para o jogador. 4 anos de contrato, esse aumento salarial, que seria mais que o dobro, e também pagamento de luvas. É óbvio que o jogador deve ficar balançado por dentro, mas assim, é um cara que não tem esse tipo de postura de forçar a saída. Pelo contrário, é um cara assim, muito querido nos bastidores por onde passa, no Santos, na própria Juventus, onde ele não teve muito sucesso, agora no Cruzeiro. Ele é um cara muito querido, assim, não, é um cara que é muito respeitoso com todos. Então, em nenhum momento ele forçou a saída. Repito, é uma contratação extremamente difícil. Eu acho que o Flamengo apostou em, quem sabe, fazer o jogador ficar muito mexido e forçar uma saída do Cruzeiro, mas não vai chegar a esse ponto, até porque ele se apresentou normalmente hoje lá no Cruzeiro, ao técnico Tite, o Cruzeiro postou foto dele com a camisa do Cruzeiro, enfim, então, até o momento, é isso que eu tenho de informação. E olha, a proposta para o cara foi muito boa. O Flamengo está indo muito forte, e eu vejo muita gente reclamando, porque como é que pode o Flamengo pagar isso por um jogador? Como é que pode? Gente, o Flamengo faz isso porque pode pagar. Não é nenhuma loucura. O Flamengo tem dinheiro e pode fazer isso. A loucura é o clube que não tem dinheiro e faz propostas aí e não conseguem pagar. Eu vou dar um exemplo. Corinthians, Memphis Depay, assumiu um compromisso financeiro que não consegue pagar, e o próprio Memphis já falou isso aí externamente. Outros clubes, o Internacional comprou o Thiago Maia junto ao Flamengo, não conseguiu pagar. E tem vários outros exemplos, tá? O Santos, o Botafogo que está com transfer ban, o Corinthians que está com transfer ban. Isso é loucura. O que o Flamengo faz não é nenhum problema. O dinheiro é do Flamengo, investe como quiser. O negócio é pagar, e o Flamengo paga. E paga muito bem, de maneira adiantada em muitos casos, tá? E por falar em Cruzeiro, o Cruzeiro teve a proposta recusada pelo Zenit de 27 milhões de euros pelo meia Gerson. Engraçado. Será que o Cruzeiro não está fazendo o mesmo que teoricamente o Flamengo está fazendo com o Caio Jorge? Gente, isso é futebol. Isso sempre acontece. E eu sempre falei aqui, para o Flamengo chegar e fazer uma proposta ao Cruzeiro por Caio Jorge, é porque sabia que o Caio Jorge aceitaria. Tal como o Cruzeiro sabe que o Gerson aceitaria. E entre Cruzeiro e Gerson está tudo certo.
Agora tem que combinar com os russos. E falta de aviso não foi, Gerson. Furada. Não faça isso. Não critico. Faria? Não. Não deu nem 6 meses e tá o Gerson tentando voltar para o futebol brasileiro. Você vê como é a vida. Repito, falta de aviso não foi aqui no canal Vene Casagrande. Nós avisamos que o Gerson iria se arrepender. Bom, pessoal, o Flamengo está se movimentando no mercado, tá? Gabriel Brazão, acabei de falar com o Alexandre Matos, dirigente do Santos, e até o momento o Flamengo não apresentou nenhuma proposta. Inclusive, perguntei para ele quem é o empresário do Brazão. Ele falou, nem eu sei. Então, existe até esse imbróglio aí envolvendo Gabriel Brazão, ex-empresário, próximo empresário. Nem o Santos sabe quem é o agente dele. Mas até o momento o Santos garante. Nenhuma proposta feita pelo Flamengo. Valeu! É isso aí, torcida do Mengão, e bora para mais uma notícia. Cruzeiro encerra negociações com o Flamengo e Caio Jorge fica para 2026. Time avaliação na FIFA contra time rubro-negro por assédio ao atacante. A diretoria do Cruzeiro se reuniu com Caio Jorge na tarde desta segunda-feira e selou a permanência do atacante na Toca da Raposa em 2026. Com isso, qualquer tratativa para a venda do jogador com o Flamengo foi encerrada. De acordo com a apuração feita pelo GE, o Cruzeiro ainda pensa em acionar o Flamengo na FIFA por assédio a Caio Jorge. Fontes ouvidas pela reportagem revelaram que o clube estava tentando contato direto com o jogador da Raposa. Mesmo após as recusas do time mineiro, o Cruzeiro não teria gostado das investidas feitas pelo próprio Felipe Luiz, técnico do time carioca. O Fla demonstrou interesse em Caio Jorge e ofereceu o total de 32 milhões de euros, cerca de 207 milhões, envolvendo o valor de mercado de Everton Cebolinha, mas a Raposa recusou. O Cruzeiro avisou que não vai negociar o jogador por um valor menor que 50 milhões de euros, 324 milhões na cotação atual, quantia que o Flamengo não estava disposto a chegar. O Flamengo não tinha desistido de Caio Jorge. O clube estudava desde domingo subir a oferta e contava com o desejo do jogador para tentar mobilizar o Cruzeiro. Felipe Luiz entrou no circuito para ajudar no convencimento. Os cariocas não foram comunicados oficialmente e esperavam essa reunião para proceder. Os cariocas debatiam a possibilidade de passar dos 30 milhões de euros, mas sem envolver um atleta. Houve uma primeira avaliação sobre ter chegado ao teto na quantia, mas diante do desejo de Caio e da vontade de Felipe Luiz de ter o jogador, esse cenário poderia mudar. Caio Jorge era o plano A do Flamengo no mercado. Marcos Leonardo é interesse antigo, mas também não seria uma negociação fácil. Vivendo bom momento no Al Hilal, o jogador ainda não recebeu nenhum comunicado oficial e tem alto salário. Agora o clube terá que recalcular a rota. Caio Jorge se reapresentou nesta segunda-feira junto com o restante do elenco. Parte tinha começado os trabalhos na sexta-feira. O jogador teve o primeiro contato com Tite, o novo treinador da Raposa. É isso aí, torcida do Mengão. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Valeu!